Olá a todos os alunos da Escola Bíblica Quadrangular do Jardim Eldorado, paz seja convosco. Estamos aí já caminhando, a terceira videoaula, dando continuidade aos nossos estudos da Estação Roxa, aprendendo sobre a Bíblia durante o ano de 2020. E nós vamos entrar aí na lição número 8, Vamos estudar hoje. Mas antes, é claro, vamos levar nossos pensamentos a Deus, pedir para que o Espírito Santo conduza essa aula, conduza a minha vida como professor, ao transmitir o ensinamento da palavra de Deus para a sua vida. E não só isso, mas que todos nós, em conjuntos, possamos aprender e termos a nossa mente renovada e a nossa mente preparada para receber do que o Senhor tem para nós neste dia de hoje. Oremos. Nosso Deus, eterno Pai, todo-poderoso, graças lhe damos, Senhor, por estarmos aqui, reunidos, Senhor, não de forma presencial, mas mesmo que em nossas casas, estudando a Tua palavra. Casas essas, Senhor, que considero, meu Pai, uma célula, parte integrante do Teu corpo, que é a igreja. E que, Senhor, essas vidas que estão se dedicando ao estudo da Tua palavra, estão se dedicando à aplicação das Suas sagradas Escrituras, que elas possam, Senhor, ser iluminadas pelas sagradas Escrituras, iluminadas pela Tua palavra, e que em nome do Senhor Jesus Cristo não sejam apenas ouvintes ou apenas também só conhecedores, mas que sejam aplicantes da Tua palavra, frutificando em toda boa obra. Senhor, abra nossa mente, o nosso entendimento para que possamos compreender e hoje nesta aula, Senhor, temos a defesa da nossa fé. Ir contra os falsos ensinos, contra os ensinos que querem deturpar a sua sã doutrina, o santo evangelho do Senhor. Neste momento, Pai, oramos, pedimos e agradecemos. E pedimos desde já a direção do Teu Santo Espírito a conduzir toda esta aula e todo esse ensinamento, Pai. É no nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia em relação aos falsos ensinos. E falando em falsos ensinos, me lembrei desta palavra chamada, vou colocar aqui até no canto, apologética, que vai nos levar à chamada defesa da fé. Como nós sabemos, na aula passada, nós falamos sobre a questão da Bíblia ser a base da evangelização. Então, nós sabemos que o ensino do Evangelho de Cristo está na Santa Palavra de Deus, na Bíblia, nesse compêndio de livros que nós temos chamado de Bíblia. Então, se logo a Bíblia é a base da evangelização, ela também nos vai dar a base para defendermos a nossa fé. Então, se você não conhece a Bíblia, não tem como você basear a sua fé, ter bases para aquilo que você acredita. E muito menos para transmitir isso para outras pessoas, ou até mesmo refutar aqueles que vão estar contra aquilo que nos foi ensinado. A gente sabe que o apóstolo Paulo vai nos dizer que devemos permanecer naquilo em que fomos ensinados. Então nós temos que permanecer na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, na sã doutrina do Evangelho. E hoje, o texto bíblico dessa lição 8, que se encontra na página de número 53, essa apostila aqui, Estação Roxa, Escola Bíblica Quadrangular de Liderança, e diz assim, 1 João 4:1, Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, nós vamos ver essa questão de que João, ele nos aborda sobre a questão de nós temos que avaliar se aquela mensagem que está sendo transmitida, ela provém de Deus ou ela provém do diabo. Na verdade, eu costumo dizer ainda em 3 vertentes. Uma profecia ou um ensinamento bíblico. Ele pode simplesmente vir realmente do próprio Deus, de sua sã doutrina, de sua sã palavra, ou pode vir do diabo querendo deturpar a igreja
e as bases sólidas da igreja para crescimento, ou o terceiro, está vindo de uma sabedoria humana, de uma forma de entendimento humana. Mas essa forma de entendimento humana vai ser considerada maligna do mesmo jeito, pois ela estará ferindo a sã doutrina e o evangelho de Jesus Cristo, que produz o verdadeiro crescimento para a igreja. Então, João estava dizendo neste sentido: uma mensagem sobrenatural pode vir de Deus através do seu espírito, o espírito com letra maiúscula, ou do diabo, por meio de um demônio. Então, o demônio pode influenciar homens para que se pregue um falso evangelho. E hoje em dia nós temos aí muitos falsos evangelhos. Vamos ser sinceros que estamos num período muito complicado, mas isso aí a gente vai entrar no final da apostila relacionada à volta de Jesus, questões escatológicas. Mas Jesus diria que viriam muitos falando que estão em seu nome, mas não estão em seu nome. Na verdade, estão pregando um falso evangelho. Então, João, quando ele fala isso em 1 João 4:1, que está na sua apostila, ele está falando relacionado a essas falsas crenças. No período de João, já se levantou pessoas contra o ensinamento de Cristo, falsos mestres. Eles eram chamados de gnósticos. E esses gnósticos, eles negavam os fundamentos essenciais do cristianismo, como a divindade de Jesus Cristo, como a ressurreição de Jesus Cristo, e até que Jesus, muitas das vezes, para eles, não tinha vindo em forma humana, mas era numa forma espírito. Então, isso deturpava o evangelho de Jesus, porque o fundamento essencial, base do evangelho de Cristo vai ser sua morte e sua ressurreição. Aí eu te pergunto, se ele tivesse vindo o espírito, ele ia morrer? Não, porque espírito não tem corpo, matéria para morrer. Então, isso logo mostrava que eles eram falsos mestres. E outro, eles não criam na divindade do Senhor Jesus Cristo. Eles não criam que Jesus era realmente o Filho de Deus, indo contra tudo o que os evangelhos e os ensinos dos apóstolos apontavam. Jesus como Filho de Deus, Filho unigênito, aquele que morreu por toda a humanidade. E até eles refutavam que Jesus não tinha ressuscitado, apenas morreu e acabou, ficou por isso. Mas, indo contra o evangelho que é pregado, ele morreu para a remissão dos nossos pecados. Isso é muito lindo. E ressuscitou para a nossa justificação diante de Deus. Isso está lá em Romanos. Isso é muito lindo, é maravilhoso. Então, lá em 1 João, até peço para você abrir comigo em 1 João 4:1, né? Você tem na apostila, mas eu quero que você abra na sua Bíblia, porque nós vamos ler, né, juntos 1 João, capítulo 4, versículo de número 1, para nós entendermos, né? Eu já tinha marcado, mas demorei um pouco, para nós entendermos o que João também estava falando a mais, porque é muito interessante essa palavra. Eu vou repetir desde o versículo 1, que está na apostila, que diz assim: Amados, não deis crédito, ou seja, nem perca tempo, a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Olha só. Então, nisto reconhecereis o Espírito de Deus, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, ele veio na sua forma humana para morrer por nós, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então é necessário professar Cristo.
para ser a mensagem de Cristo. Mas é claro que a gente precisa analisar sempre ponto a respeito disso. Vamos lá comigo então, virando a página número 54, que vai dizer assim, a leitura. A igreja atual tem enfrentado falsos mestres, que se infiltram entre os seus membros com ideias e conceitos doutrinários que divergem frontalmente das doutrinas da Bíblia. São falsos mestres que agem com aparente piedade, cujos ensinos corroem a fé. São como o cupim que destrói a madeira internamente e assim vão pervertendo a sã doutrina. Se vocês prestarem atenção, não sei se alguém já fez a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. No livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que nos primeiros capítulos, os apóstolos são atacados pelos de fora. Atacados por aqueles que, judeus, fariseus, por todo o sinédrio. Eles são atacados de fora pela pregação da sua palavra. Mas só que em Atos, capítulo 5, vamos ver a história de Ananias e Safira. Ali, naquele momento, a gente vai ver em Atos 5 que Satanás induziu Ananias e Safira a mentir. Ali, nós vemos o diabo mudando a sua estratégia. Mudando a sua estratégia não deu de dentro para fora. Mas agora, aliás, de fora para dentro. Agora eu vou fazer o inverso. Vou atacar de dentro. E naquele momento nós vemos que ele tentou mudar a sua forma de ataque contra a igreja, colocando um ataque de dentro. Porque Ananias e Safira faziam parte do quê? Da comunidade de cristãos daquele período. Então, hoje em dia, não muda muito. É igual nós lemos aqui, o cupim que destrói a madeira internamente. Então, muitos se levantarão, querendo pregar um evangelho dizendo que é de Cristo, mas não é de Cristo, para perverter a igreja e interromper o crescimento. Porque só uma igreja que prega a sã doutrina, claro, é regado de oração, de Bíblia, é uma série de fatores, mas a igreja que prega o evangelho da verdade, não tem como ela ficar estagnada. Ela cresce de uma forma poderosa e correta. Então nós vemos aqui o primeiro tópico, o combate às falsas doutrinas nos dias de Paulo. Olha só, até Paulo enfrentou esses ataques de falsos ensinos. No século I da era cristã, as igrejas não só da Palestina, mas também as da Ásia Menor, como Filipos, Éfeso, Colossos, Tessalônica e outras, enfrentaram dificuldades de ordem doutrinária. A maioria daquelas igrejas recebeu o evangelho através de Paulo e de seus auxiliares. Durante o aprisionamento de Paulo, alguns gnósticos, como eu falei anteriormente, isto é, falsos cristãos, tentaram introduzir suas heresias nas igrejas e com o intuito de corromper os ensinos puros do cristianismo. Alguns trechos das cartas paulinas tratam do combate aos falsos ensinos daqueles dias e que muito se parecem com os dos dias atuais. Então, nós vemos a questão de Paulo, eles enfrentavam situações como essa e as cartas de Paulo refutavam esses falsos mestres. Aí nós temos aí, tópico 1, Timóteo, a árdua tarefa. A responsabilidade de Timóteo era pesada e Paulo, na qualidade de representante apostólico em Éfeso, o incumbe de importante missão. Timóteo deveria encará-la com autoridade e desvelo, a fim de eliminar a influência maléfica dos falsos mestres que se haviam introduzidos no seio da igreja, com ensinos que tornavam o evangelho um mero complemento da vida cristã. Quando nós estamos falando desse tópico 1 Timóteo, a árdua tarefa, a apostila quer nos remeter na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então é 1 Timóteo que ele está dizendo. E ele fala assim para combater pessoas que tornavam o evangelho um mero complemento da vida cristã. Estavam fazendo o evangelho ser apenas uma filosofia de vida, não realmente a nossa vida.
Então eles estavam dizendo até em aspectos em que, já que estamos salvos, já que conhecemos este evangelho, você pode viver a vida da forma que você desejar, sendo contrário à palavra. A palavra vai nos dizer em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, aonde é uma carta de Paulo, refutando, dizendo, não vos conformeis com este mundo. Então, isso já mostrava o quanto esses falsos mestres, que a palavra vai nos dizer, através também das epístolas de Pedro, que são pessoas dadas a seu bel prazer. E muitos desses falsos mestres queriam, queriam dinheiro. Viviam do evangelho apenas para lucrar, mas não para ganhar almas e levar elas a Cristo e, consequentemente, a Deus. A função de um mestre verdadeiro é honrar a Cristo, é pregar a sã doutrina de Cristo, é ganhar almas para Cristo. Mas esses falsos mestres não. Eles iam conforme a sua vontade, conforme o seu desejo de querer fazer algo. Eram seduzidos pelas suas próprias paixões. Então, nós vemos aqui, continuando, que Paulo vai exortar Timóteo em sua carta, animando a enfrentar o mal com toda a autoridade. Ele disse assim na sua carta, como te roguei. Com isto, o apóstolo encoraja o jovem pastor. Paulo era muito jovem na época. Na verdade, esse jovem, para a época, era em torno aí de 30 anos de idade. Então, 30 anos, aliás, até hoje ainda, né? Até 35 anos é considerado jovem pela lei brasileira. E esse jovem pastor tinha essa incumbência de ir a Éfeso, ir àquela igreja, pastorear aquela igreja e tirar do seio dela os falsos mestres. E encorajava o jovem pastor a que não se detivesse diante da ameaça de corrupção de doutrina, entre parênteses, e tivesse coragem para agir, considerando a responsabilidade sobre os seus ombros. Aí temos o 2 aí. A exortação de Paulo e seu conteúdo. Aí é algo dolorido. Efésios capítulo 4, versículo 14, Paulo vai dizer, vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo de número 14. Vamos procurar aqui. Tá certo? Quando vocês procuram aqui, eu vou arrumar o microfone, que eu não coloquei certo. Efésios, capítulo de número 4, versículo 14. Efésios 4, 14. Vamos lá. Estou abrindo o meu. Aqui. 4,14. Olha que interessante. Vou ler até do versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu até quis refrisar que, claro, que em Efésios 4, Paulo vai falar a respeito, que o Senhor deu o ministério para as pessoas a partir do versículo 11, uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para os evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para que todos chegam à plenitude de Cristo, à estatura da plenitude de Cristo, e não sendo mais meninos. É aí que entra a questão-chave. Paulo, em Efésios 4,14, vai dizer sobre ventos de doutrinas. Paulo se preocupava com aqueles crentes frágeis na fé,
facilmente levados por ventos de doutrinas. Então, advertiu a Timóteo para que protegesse os irmãos neófitos que precisavam ser assistidos. E olha só o que a Bíblia vai dizer, né? A apostila nos dizendo. Paulo os compara a meninos inconstantes, facilmente agitados por circunstâncias e sujeitos a mudanças provocadas por ventos de doutrinas. Olha só. Aí eu te pergunto, como não ser menino inconstante? Como não ser levado por qualquer vento de doutrina? Vou deixar esses 2 segundos. Pelo estudo da palavra de Deus. O estudo da palavra é primordial, tá? É primordial o estudo da palavra. Não tem como você querer ser um varão perfeito, no modo de dizer, ser imitador de Cristo, se você é inconstante. Tiago vai nos dizer, o inconstante é como as ondas do mar, que vêm e vão e voltam, e vêm e vão e voltam. Nunca se decide para onde quer ir. Nunca se firma. Nunca se fundamenta em Cristo. E lembrando a todos vocês que então Paulo vai dizer para Timóteo, protege os irmãos neófitos. O neófito é aquele pagão, ou seja, o gentil, recém-convertido ao cristianismo. Então quando você chama alguém de neófito, é alguém chamado de cristão novo. Então é um novo convertido, nós tínhamos falado anteriormente. Então Paulo vai dizer, cuide dos novos convertidos. Mas por quê? Os novos convertidos estão ainda como bebês. Os novos convertidos ainda estão caminhando na fé, estão passando a conhecer a Cristo, passando a conhecer a doutrina de Cristo, passando a ter contato com a palavra de Cristo. Estes eram mais fáceis para os falsos mestres, jogar o famoso, antigamente, todo mundo dizia essa frase, jogar um H e a pessoa cair facilmente. Então, a gente vê que Paulo vai falar sobre essa questão de pessoas inconstantes. E hoje em dia, infelizmente, vemos muitas pessoas inconstantes dentro das igrejas. Muitas pessoas que, sei que é uma aula bíblica, mas já que estamos entrando, pessoas que ora acorda como se fosse do mundo, ora acorda como se fosse um cristão fervoroso. Um dia acorda orando quase que o dia inteiro. E outro dia acorda como se não tivesse nem o Espírito Santo. Isso é uma pessoa inconstante. Ela não se firma na palavra. Ela não procura sugar tudo que há mais precioso da santa palavra de Deus para que possa crescer, chegando à estatura, chegando à plenitude de Cristo em sua vida. Então, esta é a questão desses meninos inconstantes que vão acabar sendo levados, agitados por heresias, crendices, qualquer outras coisas que são contrárias à palavra de Deus. Essa situação, como diz a apostila, fala de imaturidade na fé. Infelizmente, comum em muitos membros das nossas igrejas. Falta um preparo bíblico e autoridade espiritual e ministerial em alguns líderes para combater o vírus. Eu não queria falar essa palavra no tempo que a gente está vivendo. Para combater o vírus da falsa doutrina, que contagia algumas igrejas. Então, o que é necessário para nós? Combater os falsos ensinos, crescemos na graça, no conhecimento, no estudo da palavra de Deus. Então, nós vamos para o tópico 2, ainda na página 55, que é os falsos ensinos, que ele vai nos dizer. Inúmeros movimentos espirituais têm surgido ultimamente. Alguns genuínos, outros corrompidos. A maioria baseia-se em interpretações isoladas das Escrituras e, sem critério algum, induzem muitos crentes, mal formados espiritualmente, a fanatismos
e a discrepâncias doutrinárias. Os escritores do Novo Testamento já enfrentavam esses problemas em seus dias e prenunciavam a realidade da igreja atual. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esta advertência. Acho muito interessante. Mas houve entre o povo falsos profetas, como haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha que interessante. Então, Pedro, nesse momento, ele estava dizendo assim, se lá no Velho Testamento já havia falsos profetas que queriam deturpar o povo, destruir o povo, levando o povo a se destruir, ainda mais será em relação aos dias de hoje. Se desde aquela época Satanás já tentava trabalhar para fazer com que o povo que Deus escolheu fracassasse, imagina no Novo Testamento. Então, Pedro estava falando a respeito disso, que se infiltrariam falsos mestres na igreja, sobre os quais pesariam os grandes juízos divinos, pois os mesmos arrastam atrás de si as almas inocentes para os seus engodos doutrinários, ou seja, suas formas doutrinárias chamativas. Deus não se deixa zombar, e aqueles que subvertem a sua palavra e a interpretam de acordo com as suas torpes ganâncias, como eu falei anteriormente, trarão sobre si repentina destruição. Deus não se deixa ser zombado. Antes vem juízo para aquela pessoa. Então, nós vamos para o 3. A gente falou sobre a questão dos falsos ensinos, mas e como se manter fiel, então, a essa fé apostólica, a essa fé, doutrinária, essa sã doutrina. Eu acho muito legal e vou escrever aqui no cantinho para vocês. 10 tópicos que a nossa apostila vai dizer. O fim é o amor e de um coração puro boa consciência e fé não fingida. Essas são os... Vou até colocar aqui. 4 segredos. Olha os 4 segredos aí. Está aqui na nossa apostila dizendo. A palavra de Paulo a Timóteo apresenta 4 segredos. Aí você vai falar, mas aonde está essa palavra de Paulo a Timóteo? Eu separei, fui buscar. Está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número... Vamos lá, tá aqui. 5. Tá? 1 Timóteo 1:5. Tá lá. 4 segredos estão lá em 1 Timóteo 1:5. Que representam armas espirituais e morais contra os falsos ensinos. Depois de haver abordado o perigo das falsas doutrinas que poderiam perverter muitos incautos, muitos novos na fé, ele chama a atenção de Timóteo para o fato de que a admoestação resultará em bênção para a igreja. Admoestar é corrigir, ou seja, não tem como ter crescimento sem correção. Porque aquilo que é necessário, que está errado, é necessário corrigir, alinhar, conforme as Sagradas Escrituras e conforme a vontade de Deus. E uma delas, que é o primeiro segredo, é o fim é o amor. Lá em 1 Timóteo 1:5 diz assim, ora, o intuito da presente admoestação, o intuito desta correção, visa ao amor. Então, o fim é o amor, visa ao amor. E quando ele está falando na questão de que o fim é o amor, ele está falando no resultado
de que o amor cristão é o fim da lei. Como está lá em Romanos 13:10. Então, ele estava dizendo no sentido que o amor, olha só, é o fim, o quê? Da lei. Por quê? Você não vai fazer as coisas por obrigação. Olha só, você não vai fazer as coisas por obrigação, mas você vai cumprir pelo quê? Pelo amor. É isso que Paulo estava dizendo. Então, ele estava dizendo, o intuito da admoestação visa ao amor, visa o cumprimento de lei, mas de obrigações, no caso, né? O amor é o resumo das obrigações religiosas e éticas. Por isso que Jesus dizia para os seus discípulos, amarás, pois, o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, consequentemente, você vai cumprir os mandamentos dele. Não por obrigação, mas porque você o ama e o quer agradar. E o quer demonstrar em atos e atitudes. E bem como você amando a Deus, cumprindo os seus mandamentos, automaticamente você vai amar o próximo. E, consequentemente, cumprindo os mandamentos de Deus que vai falar em relação ao relacionamento humano, você vai acabar cumprindo, consequentemente, amando o seu próximo. Então, olha só o que diz a apostila. O amor cristão se manifesta de dentro para fora, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, que são os demais, aqui que estão na lousa. Essa exortação de Paulo a Timóteo era, antes de tudo, para disciplinar aqueles falsos mestres, visto que o ensino deles só produzia contendas e discussões carnais. Paulo queria mostrar àqueles falsos mestres que o amor cristão é o fim da lei e também a causa primeira da obra redentora de Cristo. Este amor é baseado na fé sincera, sem hipocrisia, que não se contenta com as aparências e sim com a realidade. Olha que texto muito lindo, né? Ele estava querendo mostrar porque é que o ensino daqueles falsos mestres, como você vai ver no capítulo 1 de 1 Timóteo, se você quiser ler depois, a partir do versículo 4, não era para se envolver em discussões de genealogias, fábulas, contos, histórias ou qualquer outras coisas. O ensino dos falsos mestres levava à discussão. É isso que levava. Aí ele está querendo dizer, o fim da lei é o amor, respeitando o próximo, não discutindo, levando realmente para um amor, para algo puro. E é claro, o amor cristão também foi a causa da obra redentora de Cristo. Jesus se entregou por nós, por amor. Então eles estavam querendo refutar já esses falsos mestres que não tinham amor. Eles pensavam em si próprios, em levar pessoas ao precipício junto com eles. Então, além de um amor cristão ser de dentro para fora, vem de um coração puro. Outro segredo para você se manter fiel à fé apostólica, fiel às Sagradas Escrituras. O amor, ele só vai proceder se for de um coração puro. Trata-se de uma virtude producente que faz brotar coisas boas. Eu achei interessante essa apostila porque ela falou assim: a palavra coração tem um sentido simbólico, pois se refere ao homem interior. Isto é, o âmago, o centro da vida moral e espiritual. A palavra puro qualifica o coração e indica a obra santificadora do Espírito Santo. Os falsos mestres, mencionados por Paulo, definiam pureza como uma aparência exterior, mas Paulo fala de pureza do coração. Então o que importa é o interior. Isso é o que importa.
Aqui é o que a apostila está nos dizendo. Ou seja, o homem interior. Assim como Paulo vai nos dizer, ainda se que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. Por quê? Porque ele é puro. Simplesmente por isso. Puro. E quando está falando de puro, a gente está falando no sentido, né? Está falando aqui, qualificação, né, da obra santificadora do Espírito Santo. Então, nós temos que ter um coração puro para se manter fiel às Sagradas Escrituras. Boa consciência. Olha só. A palavra consciência refere-se neste texto à capacidade de saber, conhecer. Ter uma boa consciência significa ter a capacidade de concordar com o que é reto e bom. Em relação a um grupo herege infiltrado na igreja, um crente com uma boa consciência perceberia os meios duvidosos utilizados pelos falsos mestres e teria maturidade suficiente para rejeitar os falsos ensinos. Então aqui, ter uma boa consciência é o quê? É ter conhecimento. E não só o conhecimento, mas ter junto com o conhecimento a maturidade espiritual e no conhecimento. Isso que é necessário para se manter na fé, se manter baseado na sã doutrina, na palavra de Deus. E vai nos dizer aqui também, uma fé não fingida. É a fé sem hipocrisia, sem simulação, que se manifesta pela sincera confiança e dependência do coração. Os gnósticos, como tínhamos falado anteriormente, infiltrados na igreja, se diziam cristãos e apelavam para os sentimentos dos crentes sem qualquer autenticidade. O cristianismo não admite simulações nem imitações. A fé tem que ser legítima, sem mistura e sem hipocrisia. Olha só aqui, hein? Eu até escrevi aqui, hipocrisia. Sabe por quê? Os falsos mestres falavam, nós cremos em Cristo, mas por dentro sequer queriam ser discípulos dele. Esses falsos mestres pregavam uma coisa e viviam outra. Não tinham uma fé genuína, uma fé solidificada. E piorou, seus ensinamentos sequer iam condizer uma boa consciência, com o conhecimento de um coração puro, santificado pelo Espírito Santo de Deus, tendo um homem interior realmente puro. E muito menos se tinha o amor em seus corações e querendo cumprir a palavra de Deus, cumprir os desígnios da palavra e amar ao próximo. Então, para que nós possamos permanecer na fé genuína de Jesus Cristo, combater os falsos ensinos, defendendo a nossa fé, nós precisamos ter o amor. Precisamos de um coração puro. Precisamos de uma boa consciência, no sentido não só de conhecimento também, mas você tem que ter maturidade para administrar esse conhecimento. E ter uma fé não fingida, sem hipocrisia, sincera, verdadeira, que busca a Deus de todo o genuíno coração. Então, essa foi a nossa aula de número 8 da nossa apostila, falando da questão da Bíblia em relação aos falsos ensinos. Tá certo? Quero orar com você para nós encerrarmos então essa nossa aula, pedindo ao Senhor mais da sua graça, mais da sua unção, mais do seu poder e mais do conhecimento da sua palavra, para que possamos defender a nossa fé e sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Deus e eterno Pai, graças lhe damos, Senhor,
por mais uma aula do Instituto, aqui, né, da nossa Escola Bíblica Quadrangular. Pai, que o Senhor venha derramar da unção, da graça, do poder, do alto, e não só isto, mas também, Senhor, do discernimento e da sabedoria celestial, para que possamos compreender a Tua palavra, aplicar em nossas vidas e viver o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um Evangelho em que a igreja pode sofrer perseguição, mas ela estará ainda louvando e agradecendo o Seu nome. Uma igreja que, se estiver livre, vai ainda louvar e agradecer o Teu santo nome. Uma igreja que, independentemente das circunstâncias que aconteçam ao mundo ao redor, a sua fé não está firmada em homens, não está firmada em qualquer vento de doutrina, mas está olhando para o alvo, está olhando para Cristo, está olhando para os ensinamentos de Cristo e esperando gloriosamente por aquele grande dia, o arrebatamento da igreja, aonde nós seremos glorificados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Senhor, neste momento peço, abençoe a cada lar aonde está chegando esta videoaula, abençoe a cada família, a cada um que se propôs a estudar as suas sagradas escrituras neste momento, tirando tempo, um tempo que na verdade não tirou, separou, porque é um tempo precioso para o Senhor. Pai, eu os abençoo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agradecemos por mais esta aula. Amém. Que Deus te abençoe e que a paz esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família.